O pecado imperdoável. Existe pecado que não tem perdão? Existem pecados que Deus não perdoa? Existe. Existe pecado que o Senhor Jesus não perdoa ele. É o pecado que a pessoa peca que não se arrepende. O Senhor Jesus só pode perdoar pecado, Deus, por meio de seu Filho Jesus, só pode perdoar o pecado se houver arrependimento verdadeiro. Se o pecador arrependeu verdadeiramente do pecado e confessou o pecado a Deus em nome de Jesus, o Senhor Jesus Deus pode perdoar o pecador. Mas se não houver arrependimento, Deus não perdoa o pecado. Então Jesus não perdoa todo o pecado. Quando fala todo o pecado, vai dizer, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Todo. Quando fala todo, não fica nenhum para trás. Mas só tem uma coisa. É todo pecado que houve arrependimento. Todo pecado que houve tristeza pelo aquele pecado. Todo aquele pecado que trouxe tristeza no coração do pecador. Que o pecador está terrivelmente arrependido. E que o pecador confessou o pecado para Deus, em nome de Jesus. Esse pecado, esse tipo de pecado, Deus perdoa todos, sem exceção. Pode ser o pior pecado que existe. Houve o rei Manassés, um rei muito antigo de Israel. Ele chegou a oferecer o filho dele para Baal. Ofereceu ele para morrer lá. E eles mataram o filho dele, que ele se entregou da idolatria. E quando passaram algum tempo, ele se arrependeu, houve perdão. E Manassés é um rei que tem o nome dele, vai ser salvo. E o pecado dele foi o pior de todos os pecados. Sansão, o quanto que aquele homem pecou. Fez o que era mal aos olhos de Deus. Desviou dos caminhos do Senhor. Assassinou muita gente. E ele, no final, ele se arrependeu. Houve arrependimento para ele. Houve, ele voltou ao Senhor. E Deus perdoou Sansão. E aí a gente vê muitos que foram salvos. Todos que foram salvos pecaram, caíram, arrependeram verdadeiramente seus pecados, converteram, foram perdoados. Mas já tem outros que não foram. Perdoados. Então é o seguinte, quando fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, aí a gente tem que ser inteligente, a gente tem que estudar a Bíblia. Todo pecado que houve arrependimento e abandono do pecado. Todo pecado que causou tristeza e mágoa no coração da gente. Então aqui todos os pecados que a gente abandonou ele. Aí sim, Deus perdoa o pecador. Deus perdoa. Deus dá o arrependimento, que também é um dom de Deus, que a pessoa não sabe. A gente pensa que tem que arrepender por conta própria, né? Mas não é. O pecado, o arrependimento é um dom de Deus. Através do seu Filho, ele nos dá o arrependimento e ainda nos dá o perdão dos pecados. Mas quando as pessoas são arrogantes no pecado, ela não quer abrir o coração para o Senhor Deus, ela não ora, ela está satisfeita com o pecado, essas pessoas não vão se arrepender e não vão ser perdoadas. E nós vemos também muitos casos de pessoas que tentou arrepender depois que foi longe demais no pecado
e não teve como regressar. Nós vemos pessoas que arrependeu com lágrimas e não pôde ser perdoada. É o caso que nós vemos de Judas. Judas era amigo de Jesus, era discípulo de Jesus, andou com Jesus, fez milagres juntamente com os outros apóstolos. Depois Judas vendeu Jesus, mas antes de vender Jesus, quando ele abandonou Jesus, o espírito mau entrou nele, o espírito de demônio. E mesmo depois que ele arrependeu com lágrimas, ele não teve condição de arrepender verdadeiramente. Ele teve um falso arrependimento e foi perdido, não pôde ser salvo. Então Deus não salva de todo o pecado. Salva de todo o pecado que houve verdadeiro arrependimento por ele.